meditando na palavra do Senhor, amém? Creio que o Senhor continuará falando conosco em nome de Jesus, amém? Vamos fechar os nossos olhos, amém? Orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, Deus poderoso, louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Agora, ó Deus, nós vamos estar meditando a Tua palavra, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações, ó Pai, que possamos entender, ó Deus, compreender a palavra do Senhor, ó Pai, que possamos colocar em prática, Senhor, cada palavra ministrada aos nossos corações da parte do Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor me dê sabedoria, Senhor, meu Deus, me dê, Senhor, direcionamento do Senhor, meu Deus, a revelação do Senhor para conseguir transmitir o Teu propósito, a Tua vontade, ó Deus, para os nossos corações nesta noite, e que no nome de Jesus, Senhor, Deus, nós anulamos, Senhor, rejeitamos, ó Deus, toda influência externa, que nada venha nos atrapalhar, ó Deus, de entender a palavra do Senhor, de ouvir a Tua palavra, ó Pai, e saímos daqui nesta noite fortalecidos pelo poder da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus juntamente comigo. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6 em diante. Aleluia. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem em Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subia com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos que estavam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temai aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Versículo 11. Um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita. E Geão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu serei contigo, tu ferirás os medianistas como se fosse um só
homem. Amém, irmãos? Que é a palavra bastante conhecida, bastante mencionada, é que nós tiramos vários ensinamentos para as nossas vidas. A palavra de Deus começa falando que os filhos de Israel, eles se afastaram de Deus, tomaram decisões erradas, por isso aconteceu essa situação na vida deles. Eles foram oprimidos pelos medianitas, tanto que eles foram obrigados pela circunstância, pela situação, a abandonar suas tendas, abandonar suas casas e fazer suas casas ali nas montanhas, fazer caverna, lugar que não era próprio para o povo de Israel. Porque sucedia, como foi falado, que o povo de Israel ali plantava com a esperança de colher, mas chegando a hora da colheita, os medianitas vinham, destruía tudo, roubava tudo, levava tudo. Isso aí, no versículo 6, assim Israel se empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Nós vemos aqui, irmãos, que devido a essa situação, Israel foi se enfraquecendo. É o que podemos trazer para as nossas vidas, já começando a trazer a aplicação para as nossas vidas. Nós enfrentamos várias situações, várias circunstâncias na nossa vida, várias lutas nas nossas vidas. E muitas vezes essas lutas vêm por parte do inimigo para nos enfraquecer espiritualmente. Assim como Israel ali plantava e tinha aquele desejo de colher o fruto do seu esforço, do seu trabalho, e quando chegava a hora de colher, aquilo era roubado, era tirado. E muitas vezes, irmão, nós semelhamos na nossa vida, nós plantamos sonhos na nossa vida, nós plantamos esperanças, objetivos na nossa vida, e muitas vezes aquilo é roubado, é tirado pelo inimigo, com a intenção de quê? De nos enfraquecer espiritualmente, de nos desanimar espiritualmente, de nos fazer desistir de continuar seguindo a Jesus. São lutas que vêm na nossa vida, tem várias circunstâncias, às vezes mesmo até por falhas nossas, assim como o povo de Israel abandonou o Senhor, falhou com o Senhor e veio essa consequência. Muitas situações vêm por erro, por falhas nossas. E muitas situações também vêm por terceiros, vêm por atitudes de pessoas que querem o nosso mal, usadas pelo inimigo, para nos enfraquecer. Muitas vezes vem pensamento, vem vozes falando que nós não vamos conseguir, que nós não merecemos, porque são vozes para nos enfraquecer. Assim como Israel, ela se empobreceu, o país ali, a nação se empobreceu por causa dessa situação, por causa dos medianitas. Nós podemos imaginar, irmãos, o esforço, o trabalho que eles tinham de plantar, de cultivar. Quando chegava a hora de receber, de colher, aquilo era tirado, aquilo era roubado deles, irmãos. E essa situação se agravou a muito, a ponto de Israel se empobrecer, se enfraquecer. E o que nós temos que tomar cuidado e avaliar a nossa vida com Deus, o nosso caminhar com Deus, se nós estamos fortes no Senhor ou se nós estamos enfraquecendo espiritualmente. Se nós estamos fracos espiritualmente, irmãos, porque nós conhecemos um pouco de nós mesmos. Nós sabemos como está a nossa vida. Será que nós estamos fortes espiritualmente ou devido aos ataques do inimigo, devido às circunstâncias adversas, nós estamos nos enfraquecendo espiritualmente? E se estamos enfraquecendo espiritualmente, o inimigo tem conseguido êxito, tem conseguido o quê? Alcançar o objetivo, que é destruir a nossa fé no Senhor. Assim como aqui nós podemos fazer um paralelo, que ali o povo de Israel, eles estavam se empobrecendo, eles estavam se enfraquecendo, desanimados, porque plantavam, na hora de colher, aquilo era roubado, era tirado. É como se nós tivéssemos trabalhado o mês todo, com todo esforço, quando chegava a hora de receber o pagamento, aquilo era tirado. Isso aí por 7 anos, aquela situação, aquela circunstância, ao ponto que Israel clamou ao Senhor. Amém? Aí já começa uma diferença, uma atitude de alguém que conhece a Deus, embora empobrecido, embora fraco, mas sabendo que há um Deus poderoso, que há um Deus que livra, que é um Deus que tem poder para mudar a situação. E para nós que estamos aqui nesta noite, se tem alguém aqui que está se sentindo fraco,
espiritualmente, irmãos, Deus é Deus para mudar a situação. Deus é Deus para mudar a história. É só clamar pelo Senhor. E quando o povo de Israel ali clamou pelo Senhor, versículo 7. E sucedeu o quê? Clamando os filhos de Israel por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Quando o povo clamou, Deus já enviou um profeta para falar com eles por que estava passando por aquela situação. Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, versículo 8, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos te oprimiam. Eu vos expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. O Senhor lembrando aqui o que ele tinha feito na vida daquele povo. E trazendo, irmãos, para nós, irmãos, que venhamos lembrar o que o Senhor já fez nas nossas vidas. Por mais que possamos estar nesta noite, nesses dias, enfrentando uma situação difícil, uma situação de oposição, que lembramos o que o Senhor já fez nas nossas vidas. Que não foi pouca coisa. O que o Senhor já fez por nós, irmãos. O Senhor aqui manda o profeta, porque o povo clamou por aquela situação, e Deus manda ali o profeta e vos faz lembrar o que o Senhor fez na vida deles, de tirar ali da escravidão, tirar ali da mão do Egito, tirar daquela situação de escravidão. E o profeta continua falando, versículo 10: e vos diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. O Senhor falando com eles, para eles não ter medo àqueles deuses, para não ter medo àquelas situações, e trazendo para as nossas vidas é o que o Senhor nos fala, irmãos, sempre, para nós não ter medo da situação, não ter medo da oposição que nós possamos enfrentar, porque Deus é o nosso Deus. Deus é o que nos livra, Deus é o que tem poder para nos transformar, mas nós não podemos fazer como o povo fez nessa época, esquecer do que Deus pode fazer na nossa vida, esquecer do Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Que não venhamos esquecer, nós pertencemos ao Senhor, nós temos o nosso Deus que é todo-poderoso, é o único soberano Deus que nos livra, que nos educa, que nos incentiva a continuar a prosseguindo, irmãos. Não venhamos esquecer do Senhor. O povo aqui foi orientado por Deus, mas esqueceram de Deus, temeram a situação, temeram aos inimigos, irmãos. Nós não devemos ter medo ao inimigo, porque maior é o que está na nossa vida, maior é o nosso Deus, irmãos. E não venhamos esquecer, maior é o nosso Deus daquilo que nós enfrentamos, daquilo que o inimigo tenta nos desmorecer, nos desincentivar de estar na casa do Senhor. Maior é o nosso Deus. Versículo 11. E o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava maiando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Aqui nós vemos uma situação à parte. O anjo do Senhor vai e observa Gideão. Gideão estava ali tentando salvar um pouco ali da colheita, um pouco ali do trigo. Nós podemos ver só ele que estava naquela situação. Todo o restante ali estava escondido, todo o restante ali estava com medo. Mas Gideão, ele posicionou, irmãos, ele ainda queria salvar um pouco da colheita. E o anjo observa aquela situação. Em versículo 12: então o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Aqui Gideão, irmãos, ele faz como muitas vezes nós fazemos.
quando circunstâncias acontecem conosco, quando parece que Deus não está ouvindo, quando parece que Deus não está agindo na nossa vida. Gideão aqui é como se ele estivesse falando: nós não temos visto o agir do Senhor, nós não temos visto o mover do Senhor. E nós, muitas vezes, irmãos, nós pensamos desta forma. Às vezes até não podemos falar, mas muitas vezes pensamos: parece que o Senhor não está agindo na minha vida, eu não estou vendo a resposta do Senhor, as coisas cada vez estão se complicando. O Gideão aqui falando com o anjo do Senhor, o que foi que os nossos pais falavam das tuas maravilhas, falavam como o Senhor agiu, como o Senhor livrou os nossos pais ali da mão dos egípcios, como o Senhor libertou o povo. Mas agora parece que o Senhor nos desamparou. E muitas vezes, irmãos, nós fazemos a mesma coisa, nós falamos as mesmas coisas. Parece muitas vezes que o Senhor nos desamparou, que o Senhor nos abandonou, quando o Senhor está cuidando de nós cada vez mais. É nós que nos afastamos do Senhor, é nós que nos distanciamos do Senhor. O povo sofreu essa situação porque esqueceu de Deus, porque abandonou o Senhor. E quando a orientação era para estar cada vez próximo do Senhor, irmãos, e toda vez que nós afastamos do Senhor, toda vez que nós distanciamos do Senhor, a consequência vem, irmãos, porque debaixo do Senhor, da proteção do Senhor, nós estamos protegidos espiritualmente. Embora possamos estar enfrentando situações, complicações, mas o Senhor está cuidando de nós. Mas muitas vezes nós saímos da proteção do Senhor. A proteção do Senhor está ali, protegendo, guardando, mas muitas vezes nós preferimos sair da proteção do Senhor. Aí vem a consequência, aí vem o sofrimento, aí vem coisas terríveis. Mas o que nós aprendemos é o quê? Mesmo alguém que saiu da proteção do Senhor, se afastou do Senhor, mas se clamar, o Senhor envia a resposta. O Senhor envia a proteção. O Senhor envia a solução. E o Senhor começa a falar conosco. O Senhor começa a nos lembrar o que nós fizemos. O que foi, onde erramos. Onde erramos na caminhada para nos trazer de volta, para trazer livramento, para trazer restauração. É necessário que lembramos onde cairmos, onde erramos. Foi o que o Senhor ali falou com o povo de Israel, através do profeta. E Gideão ali foi escolhido para livrar o povo, porque era o único que estava tendo uma atitude ainda de lutar contra a situação. E trazendo, irmãos, para as nossas vidas, nós não podemos aceitar a afronta do inimigo. Nós não podemos aceitar o que o inimigo tem tentado fazer nas nossas vidas para nos empobrecer espiritualmente, para nos enfraquecer espiritualmente. Tem que haver uma reação da nossa parte, porque Gideão aqui ele estava reagindo a uma situação, mesmo com pouca força, mesmo ali, sem estar ali acreditando que Deus estava livrando, quando ele estava sendo escolhido por Deus para libertar o povo, irmãos. E o Senhor começa a falar com ele. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nesta tua força. O Senhor nos fala para nós agirmos com a força que nós já temos, irmãos. O problema, a situação que você ou eu esteja enfrentando, irmãos, o Senhor nos direciona a irmos com aquilo que Ele já nos deu, com aquilo que Ele já nos capacitou. É como Ele estivesse falando com Gideão: vai nesta tua força. Embora Gideão não via força nele, mas ele tinha força. E muitas vezes, irmãos, nós enfrentando uma situação adversa, nós muitas vezes não conseguimos ver força em nós, não conseguimos ver algo em nós que possa vencer aquela situação, quando o Senhor já nos deu, já nos capacitou para vencer a situação que estamos enfrentando. Quando o Senhor fala: vai nesta tua força, vai naquilo que o Senhor já te entregou, naquilo que o Senhor já te deu. Aí você pode pensar: o que o Senhor já me deu? O que o Senhor já me entregou? Quantas palavras de vitória, quantas orientações de Deus nós recebemos todos os dias, irmãos. Todos os dias o Senhor dá uma palavra de vitória para as nossas vidas. Todos os dias o Senhor dá uma palavra de incentivo e fala conosco:
vai nesta tua força, naquilo que você já tem de Deus, já é o suficiente para vencer a minha e a sua luta. Naquilo que o Senhor já nos capacitou, e à medida que nós vamos caminhando, enfrentando, o Senhor vai nos dando mais, vai nos capacitando mais, para que sejamos fortes no Senhor, para vencer as nossas lutas. E Ele falou, vai nesta tua força. Versículo 15, e Ele disse, ai Senhor meu, como eu livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Observe, irmãos, que o anjo do Senhor falando com ele, para ele ir na força que ele tinha, e ele ainda tenta fugir, tenta ainda justificar a sua fraqueza, ainda não estava conseguindo enxergar o que ele podia fazer no Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos enxergar o que nós podemos fazer através do nome do Senhor, através da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Nós devemos abrir os nossos olhos espirituais e ver, irmãos, o que nós somos em Cristo Jesus, o que nós temos no Senhor, irmãos, porque nós temos um poder extraordinário, um poder dado por Deus para vencer as nossas lutas, para vencer as nossas batalhas, porque já nos foi dado pelo Senhor, já nos foi dado, foi o Senhor que nos deu, porque é o Senhor que nos capacita. E o Senhor, versículo 16, o Senhor lhe diz, porquanto eu serei contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha o direcionamento de Deus, olha a confirmação da vitória. E o Senhor lhe disse, porquanto eu serei contigo. Essa promessa, irmão, nós temos. O Senhor é conosco. Nós já temos a promessa do Senhor, Ele é conosco. O Deus Todo-Poderoso é conosco, irmãos. Então, por que temer as adversidades? Por que temer as circunstâncias contrárias, quando o Deus Todo-Poderoso, Ele é conosco? Quando o Deus que pode todas as coisas, Ele é conosco. E se nós vamos ver aqui nos decorrer dos capítulos, se alguém quiser continuar lendo em casa, vai ver da prova que Gideão fez com Deus, de como Deus o usou para libertar aquele povo. Um homem que se achava fraco, o menor da casa de seus pais, a menor família que tinha ali, a mais fraca, mas foi usada para libertar o povo. E o Senhor, irmãos, Ele fala com cada um de nós, embora parecemos fracos, nós somos fortes no Senhor. E temos recebido já o suficiente para vencer as nossas lutas. Nós já temos recebido, irmão. Nós já temos palavras no nosso coração colocadas por Deus para vencer as nossas lutas. É só colocar em prática. É só usar o que nós temos. É usar, irmãos. Porque já foi nos dado. Já nos foi entregue. É como se colocasse uma arma na nossa mão. Mas se nós não usar armas, não vai adiantar nada. Mas a arma já foi entregue. A vitória já foi entregue. É só, irmãos, tomar posse do nome de Jesus. Louvado seja Deus. Gostaria que os irmãos fossem lá em Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 27 em diante. Isaías capítulo 40, versículo 27 em diante. Aleluia. Isaías 40, a partir do versículo 27. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Porque dizes, ó Jacó, e por que falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto, o Senhor e o meu direito passa ao Senhor, o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga,
Inescrutável é o seu entendimento. Dá força ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não cansarão. Caminharão e não fadigarão. Amém, irmãos? Vamos ler novamente. Porque dizes, ó Jacó? Porque falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, não se fadiga, inescrutável é o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que se esperam no Senhor, irmãos, os que se esperam no Senhor, os que têm a esperança no Senhor, terão suas forças renovadas, serão renovados cada vez mais pelo Senhor. Nós esperamos no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. Por mais que temos que ter uma expectativa nos órgãos governamentais, nas pessoas, mas a esperança de alguém que pode realmente fazer algo para a nossa vida é o Deus Todo-Poderoso. É o Senhor, irmãos. Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele está sempre trabalhando em nosso favor, porque merecemos, não, porque Ele é Deus de amor, porque Ele é Deus poderoso para fazer, e Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, abençoar as nossas vidas. O que nós temos que ter é a confiança no Senhor, que Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado das nossas vidas, irmãos. Não viemos fazer ali como Gideão achar que Deus nos desamparou, aquilo como o povo que estava falando, parece que o Senhor desistiu, desamparou deles. Não, mas o Senhor está cuidando de cada um de nós. Prova disso é que estamos aqui nesta noite. Prova disso que estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Prova que o Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Embora passando por momentos difíceis, mas o Senhor tem cuidado de nós. E ainda diz, passando por momentos difíceis, porque nós vamos passar e vamos sair vitoriosos. O que eu aprendi é, a maior vitória do crente é permanecer firme em meio à luta. Permanecer firme em meio à situação adversa. Essa é a nossa maior vitória, porque muitos desanimam no meio do caminho, muitos desistem em meio às lutas, em meio às circunstâncias difíceis, quando parece que não está dando certo, quando parece que tudo está dando errado, muitos param, desistem, mas a nossa maior vitória é, mesmo achando-se fraco, continuar olhando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida, irmãos. A nossa maior vitória é continuar firme. Quando muitos estão desistindo, nós esperamos e confiamos no Senhor, e nós insistimos em continuar servindo, seguindo ao Senhor. Essa é a nossa maior vitória. Porque embora o que venha nos acontecer, nós estamos fitos com os olhos no Senhor, sabendo que Ele é o nosso autor, consumador da nossa fé, é o nosso guarda, é o nosso protetor, é o que tem o melhor lugar para as nossas vidas. Independente do que nos aconteça, se acontecer algo que nós temos que partir e morrermos com o Senhor, essa é a maior vitória. Permanecer firme com o Senhor. Embora a situação difícil, mas crendo que Ele é que muda a nossa história. Que Ele que está no controle das nossas vidas. Ele renova as nossas forças, irmãos. Ele nos fortalece. E diante do que nós ministramos e ouvimos da parte do Senhor, irmãos. Ouvimos da parte da palavra do Senhor.
Eu gostaria que os irmãos se colocassem de fé. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê força. Buscar força no Senhor, irmãos. Buscar força espiritual. Nós não podemos parar. Haja vista dos acontecimentos. Haja vista dos sinais que estão acontecendo. Nós não podemos parar. Jesus está à porta. Jesus está voltando. Que continuemos firmes. O Senhor é aquele que renova as nossas forças. Você que porventura esteja se sentindo fraco, porventura esteja um pouco desanimado, que nesta noite receba a força do Senhor. Amém? Que abra o coração. Abre o coração para falar com o Senhor. Diaconisas vão estar ungindo com óleo. Amém? Vamos estar orando. Vou começar a oração. Depois pedir o pastor para dar sequência à oração. Amém. Amém. E peça ao Senhor força, irmãos. Força. Por mais que luta você esteja enfrentando, se você continuar firme com o Senhor, a vitória chegará. Amém? Não desanime.